Muito bem, hoje vou ensinar vocês como sobreviver em Hytale. E é que eu já criei meu próprio mundo, onde consegui o nível máximo disponível atualmente no jogo e vou fazer um guia sobre como vocês também podem alcançá-lo. O primeiro passo para iniciar o mundo é entender que precisamos fabricar uma picareta para conseguir pedra e um machado para obter madeira. Então para isso vamos precisar de pedras. As pedras serão obtidas desse tipo de rocha que encontramos no chão. Existem muitos tipos, mas só precisaremos de 6 pedras, uma tarefa realmente simples. Depois, por outro lado, precisaremos de fibra. Podemos consegui-la quebrando todos os tipos de arbustos que encontramos pelo mundo e, além disso, esses arbustos nos darão os troncos restantes que precisamos. Há muitas outras formas de obter fibra, como com as folhas das árvores, que podemos conseguir sem problema algum. Mas, já que os arbustos nos dão troncos, essa é a forma mais eficiente. Além disso, o mundo está cheio deles. Uma vez que temos isso, já podemos fabricar, sem nenhum problema, o primeiro conjunto para começar no mundo. Muito bem, como podemos fabricar a bancada de trabalho? Esta ferramenta de criação que nos permite e nos dá acesso a dezenas de trocas ou de fabricação. Bem, para isso precisaremos de 4 troncos e 3 pedras. Depois que já tivermos fabricado o nosso machado, é tão fácil como simplesmente ir até uma árvore e começar a cortá-la pela raiz. Só precisamos cortar a base para que a árvore caia inteira. Quanto às pedras, simplesmente precisamos encontrar qualquer tipo de rocha e minerá-la com nossa picareta. Quando tivermos os recursos necessários, podemos fabricar sem nenhum problema. E é assim que fabricamos nossa bancada de trabalho. Muito bem, agora o nosso próximo objetivo será conseguir comida. E no acesso antecipado, o que podemos fazer é coletar frutas silvestres já no início da partida, que vão nos dar regeneração e energia durante 45 segundos. Também, se formos um pouco mais experientes, podemos tentar enfrentar alguns mobs que podem nos dar comida, como os animais. Para isso, obviamente será complicado, já que não temos as melhores ferramentas, mas assim temos a chance de obter carne crua e couro, que precisaremos mais adiante. A carne crua pode ser preparada numa fogueira, que é feita com 4 gravetos e 2 pedras. Vamos apenas colocá-la e ela só precisa, se passarmos o cursor por cima, podemos ver quais elementos podemos colocar, como podem ver, a carne crua, e se colocarmos o cursor na parte do combustível também podemos ver o que podemos colocar, como por exemplo os gravetos. Ao acender, nossa comida vai derreter, nos dando regeneração de vida 2 e aumento de vida 2 com duração de 2 minutos e 30 segundos, mais uma regeneração instantânea de 10% da vida, uma comida muito melhor que as frutas silvestres. Muito bem. Como funciona o sistema de regeneração dentro de Hytale? Para isso, vamos supor que estamos sendo atacados e temos várias opções. Se acabamos de começar, a primeira opção seria comer comida, certo? Essa comida pode nos oferecer bastantes possibilidades. Por exemplo, essa comida me diz que regenera instantaneamente 10% da vida e, além disso, vai aplicar regeneração 2. Então, com o passar do tempo, minha barra de vida vai se regenerando lentamente. Também existem possibilidades, como pequenas poções que encontraremos pelo mundo, que você simplesmente bebe. E como podem ver, temos aqui um efeito no canto inferior esquerdo que, ao terminar, atua no nosso corpo, restaurando inicialmente 15% e, após mais 5 segundos, regenerando 30% da vida. Também existem poções mais fortes que regeneram 25% e, após 5 segundos, 50% da vida, fazendo com que as poções não sejam um salvador instantâneo, mas algo mais tático. Por outro lado, também podemos acessar o fogão de chefe, que é fabricado através da bancada de trabalho, e essa ferramenta vai nos dar acesso a várias refeições diferentes. Comidas como pão, por exemplo, que restaura instantaneamente 15% da vida, mesmo sem aplicar regeneração, como o queijo e futuras comidas que o Hytale adicionar. Certo, para que serve a seiva de árvore? Esse elemento é o que obtemos quando cortamos uma árvore. Basicamente aparece embaixo como vocês estão vendo. Muitas pessoas pensam que serve para plantar árvores e tentam usar uma enxada para isso, mas na verdade não serve para isso, e sim como combustível. Se coloco o cursor sobre a fogueira, como veem, indica que posso usar a seiva como combustível. Além disso, também serve para criar itens muito importantes, como tochas. Antes de entrar numa mina, é importante criar uma tocha e equipá-la no slot Z para ter luz nas cavernas, entenderam? É um elemento importante no início do jogo
e, embora não pareça, conseguir combustível no Hytale é problemático, algo que vocês terão que farmar, portanto é melhor guardar em vez de jogar fora. Muito bem, como podemos conseguir minérios como cobre ou ferro? Bem, esses são claramente encontrados abaixo das cavernas em qualquer tipo de área. Aparecem nesse tipo de mina, e a verdade é que não se preocupem, porque, como eu disse, aparecem em todas as áreas. Na verdade, vocês quase vão odiá-los. Às vezes podem aparecer expostos, embora na primeira área, que é o spawn, seja um pouco mais raro aparecerem expostos, mas em áreas montanhosas é obviamente muito mais comum. Então, agora que já vimos o cobre, vamos ver como é o ferro. Além disso, como uma pequena dica, os minérios brilham, ok? Independentemente de eu carregar uma tocha ou não, esses minérios serão vistos brilhando, então poderemos identificá-los à distância. E aquilo ali, por exemplo, é ferro. Como podemos diferenciar o ferro da prata? A prata atual não tem utilidade para fabricar armaduras, e como podem ver, se colocarmos lado a lado, a prata é muito mais branca, e o ferro tem estas impurezas como ferrugem. O ferro também podemos minerar sem nenhum problema com a picareta de pedra. E digo que realmente agora mesmo dentro do jogo com a picareta de pedra podemos minerar qualquer coisa. Por exemplo, aqui temos um bloco de adamantita. Se eu tentar minerá-lo com a picareta de pedra, vou conseguir do mesmo jeito. Não sei se isso realmente vai se manter a longo prazo, mas agora é possível. De qualquer forma, vou mostrar como obter cada um dos minérios para que vocês possam fazer a progressão corretamente, já que mesmo podendo obter cada minério em sua zona, as zonas aumentam a dificuldade conforme os recursos que você obtém, então é algo importante a se ter em mente. Certo, como funcionam os fornos em Rital? Bem, eles realmente têm uma função bem básica. Vamos abrir com o F e como você vê aqui à direita, temos primeiro a melhoria. Atualmente tem dois níveis e melhora com 5 de cobre, 5 de ferro, 5 de tório e 5 de cobalto. Portanto, precisamos estar mais ou menos na metade do jogo. Outra coisa que podemos fazer em vez de melhorar um forno é fabricar vários. E na verdade, a melhoria do forno não é tão boa assim. Simplesmente nos dá 3 espaços extras para colocar mais itens de forma mais confortável e funde um pouco mais rápido. Então como funciona? Basicamente na seção de combustível colocamos todo tipo de combustível. Em geral, qualquer elemento relacionado à madeira, como troncos, gravetos, seivas, fibras, podemos colocar. Ao colocar esses elementos e fundir outros, como minérios de cobre e ferro que obtivemos recentemente, conseguiremos os lingotes desses elementos. Ao derreter esses elementos, conseguiremos o carvão vegetal. Este é outro tipo de combustível muito útil que podemos colocar aqui. Além disso, o carvão vegetal pode ser obtido na área de fogo a partir do trigo queimado. E se quebrarmos esse trigo, como estamos vendo, ele nos dará carvão vegetal. Também podemos coletá-lo com a tecla F. Assim é como os fornos funcionam. É assim que podemos começar a obter nossos primeiros lingotes sem problemas. Simples assim. Muito bem, como podemos conseguir pedaços de linho? Provavelmente nosso próximo objetivo, já que conseguimos ferro e cobre suficientes para ter nossa própria picareta de ferro e cobre, é avançar para os próximos níveis, tório e cobalto. Para isso precisamos melhorar nossa ferramenta ou bancada de trabalho com 30 de cobre, 20 de ferro e 20 pedaços de linho. Como se conseguem esses pedaços de linho? Basicamente derrotando este tipo de mobs que vamos encontrar, como podem ser os esqueletos ou como pode ser. Como podem ver, se coletarmos, eles nos dão 2 fragmentos de osso e 2 pedaços de linho. Além disso, também perto do spawn, podemos encontrar este tipo de mobs, que são os trolls. Estes, se conseguirmos derrotá-los, vão nos dar nada mais nada menos que também um pouco de pedaços de linho. Além disso, se farmarmos os baús dentro destas próprias zonas, podemos conseguir recursos muito úteis para esta fase inicial, como podem ser minérios. Aqui mesmo temos uma bancada de trabalho. Inclusive podemos quebrar os jarros ao redor ou os barris ao redor sem maior problema para conseguir um pouco mais de itens adicionais, como pode ser couro. Basicamente recomendo que não saiam das planícies e da floresta para conseguir este tipo de elementos.
Como podemos conseguir couro leve no Heital? Provavelmente já estamos querendo fazer nossa primeira armadura, nossa primeira cama, e precisamos de couro leve. Bem, o couro leve basicamente podemos conseguir de várias formas. A primeira de todas é derrotando, por exemplo, mobs próximos. Existem vários tipos de mobs e 3 tipos de couro: o leve, o médio e o mais resistente, ok? Como regra geral, as criaturas, como podem ver que me deram couro leve, as que encontramos nestas planícies, como estão vendo na tela, vão nos dar couro leve, por mais fortes que pareçam, como por exemplo estas vacas aqui. Depois de derrotá-las, vocês verão que também nos darão este mesmo item. Importante, muitos dos filhotes no jogo, se não todos, e mobs pequenos, não vão nos dar couro, então não precisa perder tempo. Por outro lado, outra forma muito eficiente de conseguir este elemento é através de baús. E que tipo de baús? Bem, baús que encontramos em estruturas. Geralmente a forma de ver estruturas seria usando o mapa. E como podem ver, aqui temos claramente uma estrutura. Portanto, nos teletransportamos e procuramos algum baú por perto. Às vezes são um pouco complicados de ver, mas, por exemplo, este tem um baú e tem couro médio, certo? É o que estávamos procurando. Também podemos quebrar os barris, e esses barris têm uma pequena chance, como acabou de acontecer, de nos darem couro leve. Também podemos ir a este outro, por exemplo, certo? E aqui vamos conseguir couro. É verdade que estas áreas são protegidas por trolls, e os trolls são um pouco fortes. Então, talvez se vocês forem experientes, se sairão bem, mas se não forem tanto, bem. É hora de aprender e perceber que precisam de uma armadura de cobre. Então, é assim que se consegue o couro leve. Certo, como podemos dormir em Hytale? Bem, é bem básico. Precisamos de uma bancada de trabalho e com ela vamos criar um saco de dormir rudimentar feito com 3 fibras vegetais e 2 alturas leves. Depois, vamos colocar nossa cama em qualquer lugar e interagir com ela. Se apertarmos F, daremos o nome de Respawn, que acho que nem funciona hoje. Então você vai reaparecer no spawn inicial, tenha isso em mente. Mas é bom colocar esse nome, porque se eu colocar, por exemplo, House e confirmar, vai aparecer acima. Bem, não aparece para mim porque eu estou no criativo ou algo assim, mas aparece acima, ok? Veem que aparece aqui em cima Spawn e aparece Templo Esquecido e tudo mais, pois lá em cima apareceria Casa. Vou tentar configurar no criativo. House. Desculpe, no sobrevivência. E bem, ainda não aparece. Mas basicamente, se apertarmos o F, vamos conseguir dormir, ok? Dormimos sem problemas e passamos a noite. Então por que tanta gente não consegue dormir? E por que esse tutorial não é tão básico quanto parece? Bem, porque muitas pessoas vão para a cama e aparece essa mensagem aqui dizendo: você vai conseguir dormir a partir das 9 da noite em 16 horas e 10 minutos. E o que acontece? Que há muitas pessoas que tentam dormir. E mesmo sendo noite, por exemplo, nessa situação aqui, onde já está escuro, estamos vendo o céu estrelado e decidimos ir dormir. Apertamos F. Muitas pessoas não veem a mensagem e acham que não conseguem dormir, quando na verdade o jogo está dizendo que em 53 minutos poderão dormir, pois só depois das 9 horas será possível. Então vamos ter que passar 1 hora numa noite um pouco tenebrosa. Muito bem, como podemos transformar a pele em couro? E provavelmente, se já estamos tentando, começando a fazer nossa primeira armadura, vamos perceber que a pele, como tal, não serve para isso, mas o que estão pedindo é couro. O couro é feito passando a pele por um suporte de curtume, certo? Esse suporte de curtume, simplesmente abrimos, vemos assim inicialmente, e se colocarmos o cursor em cima, ele vai mostrar o que podemos colocar. O que podemos colocar é pele leve. Como podem ver, é extremamente lento, ok? Extremamente lento. Recomendo que, se tiverem uma base, criem vários, e quando digo vários, são 3, 4, depende do que vocês farmam, mas vão precisar de bastante. Eu, por exemplo, usei 2 no nível máximo, ok? Obviamente, se estamos no início do jogo, é bem difícil alcançar o nível máximo, já que teríamos que ter visto a área desértica para conseguir o couro final. Mas enfim, como podem ver, é um processo muito lento que vocês precisam deixar em segundo plano enquanto fazem suas próprias coisas. Mas é assim que se transforma a pele em couro sem maiores problemas. Certo, como podemos conseguir os fragmentos ósseos? Provavelmente já temos nossa mesa de armeiro e queremos melhorá-la de nível, e para isso precisamos de fragmentos de osso. Bem, na verdade é bem simples.
Só precisamos derrotar qualquer tipo de esqueleto dentro de Hytale e basicamente ele vai nos dar os fragmentos ósseos. Por enquanto, apenas os esqueletos dropam isso. Já digo que é um material que vocês vão odiar porque tem muito. Os esqueletos costumam aparecer tanto nestas áreas abertas como nas zonas de gelo, que são super comuns nas regiões geladas, tanto em estruturas quanto nas periferias, ou se esperarem anoitecer, os esqueletos também aparecem e, como carregam tochas, são super visíveis. Estão vendo? Aquilo ali é um esqueleto. E a verdade é que acho que esta é a melhor técnica. Esperar anoitecer e localizar eles pela tocha que carregam. É simples assim. Certo, como podemos conseguir Azure Log e Azure Kelp? Isso serve para melhorar a bancada de armadura, fabricar portais não tão necessários e fazer vários crafts que vamos obter. São elementos realmente importantes. Recomendo que coletem umas 300 madeiras de Azure Kelp e não as usem para mais nada. Esse tipo de madeira aparece nesse bioma super azulado. Se abrirem o mapa, há vários deles, são biomas pequenos, mas aparecem e são necessários, ok? Basicamente, cortamos as árvores e elas nos darão o Azure Log. Mas onde se encontra o Azure Kelp? O Azure Kelp está dentro da água. Precisamos ter um pouco de visão. Na verdade, à noite eles são até mais fáceis de ver, mas vamos fazer de dia para que possam identificá-los facilmente. E basicamente são essas plantas aqui, ok? Elas estão na água e só precisamos apertar F para coletá-las. Para cada portal, vamos precisar de 2 Azure Kelp, então não tenha medo de pegar todos que puder, assim você pode criar todos os portais necessários. Como podem ver, é bem fácil identificar debaixo d'água, ok? Neste caso, tive muita sorte porque se gerou um lago de água, desculpe, bem grande. Mas normalmente é comum encontrar 2 ou 3 em um bioma e precisar procurar em outro. É um recurso bastante raro que aparece apenas na água deste bioma específico. Recomendo que usem o mapa e, como podem ver, já exploramos este rio. Vamos buscar cada lago individualmente, pois mesmo em áreas pequenas podem aparecer sem problema, como estamos vendo aqui. Aqui tem um e aqui outro. E é assim, simples assim coletar o Azure Kelp, algo que parece difícil, mas quando pega o jeito é super fácil. Certo, como podemos obter o couro médio em Hytale? É um pouco mais do mesmo, da mesma forma que obtemos o couro leve, certo? Basicamente, podemos enfrentar esses tipos de mobs, como os alces que aparecem nas florestas, e quando os derrotamos, eles vão soltar couro médio. O que recomendo é que, obviamente, há muitos mobs que nos dão este item. Então, aqueles mobs que vocês virem que dão esse item no bioma em que estiverem, memorizem, porque é algo que vão precisar. Além disso, dentro das estruturas do próprio jogo, vamos encontrar também muitos baús que provavelmente nos darão este item. Por exemplo, aqui temos um baú e se abrirmos, não tivemos sorte, mas poderia ter aparecido perfeitamente. Também recomendo quebrar, como sempre, os barris caso tenham a sorte de conseguir este. Outro bicho que vi que também nos dá o couro médio seriam, por exemplo, os lobos que encontramos na área dos orcs, que são bem comuns e se parecem assim como estamos vendo. Obviamente haverá muitos outros mobs que dão couro médio, então como eu disse. E já que estamos nisso, vamos terminar explicando como conseguir o Heavy Hide. E isso pode ser obtido de muitas outras formas, obviamente, através de baús e estruturas, mas principalmente a forma como eu farmo é com os ursos, ok? Os ursos vão nos dar Heavy Hide. Também há muitos mobs hostis, especialmente na área de jogo, que nos dão Heavy Hide. Mas claro, por que você vai lutar contra mobs hostis quando pode lutar contra um ursinho polar? E também há esses outros ursos espalhados pelo mundo que, se derrotarmos, eles vão nos dar Heavy Hide também. Então, coisinhas para se lembrar. Então, literalmente a melhor área para farmear o Hide, o Heavy Hide, é uma área de neve e floresta que geralmente estão juntas. Certo. Como podemos conseguir os restos de ondas de sombra? Este elemento aqui
que é o que temos ou precisamos para melhorar nossa bancada de arsenal nível 2 ou para criar armaduras mais avançadas, como a armadura de cobalto, será dado por esses mobs aqui. Esses mobs são encontrados nas áreas de floresta e gelo. Eles aparecem neste tipo de estrutura. Existem estas estruturas onde esses mobs surgem e outras mais arruinadas e menores onde esqueletos são gerados. Os esqueletos não nos interessam para conseguir os restos de ondas de sombra. Digo a vocês, se encontrarem uma estrutura dessas, já terão farmado grande parte do que vão precisar, ok? Aliás, lá conseguimos, por exemplo, 3 restos de ondas de sombra sem nenhum problema. De qualquer forma, verifiquem cada uma das estruturas, porque há estruturas muito grandes onde encontramos esse tipo de elementos. Verifique também os baús, porque é comum encontrar esse elemento dentro dos baús desse tipo de área. Importante, depois de limpar uma estrutura, não espere que mais elementos apareçam, pois geralmente isso não acontece. Simplesmente vá para outra. Uma das áreas onde mais encontrará, que também é das mais difíceis e complicadas, são estas cidades gigantes aqui. Nestas cidades gigantes, que como podem ver são bem grandes e visíveis no mapa, podemos conseguir este elemento sem problemas. Mas como eu digo, são áreas bastante difíceis. Certo, como podemos conseguir a quitina resistente? Bem, basicamente é um tipo de couro que aparece no bioma do deserto. Se abrirmos o mapa, o deserto se parece com isso. Basicamente pode aparecer no bioma do deserto ou das Badlands, certo? O deserto é assim, também nas savanas pode aparecer quitina resistente, são biomas muito mais áridos. E basicamente quem a solta é basicamente esse tatu, entendeu? Quando você o derrotar, ele é bem forte, mas simplesmente não vai te atacar, ok? Não tem espinhos nem nada do tipo. Quando você o derrotar, ele vai te dar, aí está, quitina resistente. Mas meu melhor conselho é que vocês percorram as praias, certo? Olha, aqui tem outro tatu. Meu conselho é percorrer as praias, porque perto delas podemos encontrar esse outro mob, que é a tartaruga, ok? Essa tartaruga também nos dará quitina resistente e esse bioma é o único lugar onde se pode conseguir esse item. Provavelmente, se procurarmos, como vocês veem, me deu quitina resistente. Se buscarmos estruturas próximas e olharmos os baús, provavelmente também terão esse loot, certo? Bem, neste caso não foi assim, nem neste, mas eu... Muito bem, dentro de Hytale existem diferentes tipos de essência. Existe a essência do fogo, do gelo, da vida. Também parece que a de iluminação, embora ainda não disponível, a de água e a essência do vazio. Bem, a essência do fogo é obtida na área, obviamente, de fogo, certo? Esta área é mais escura e basicamente os mobs desta área vão nos dar isso. Se derrotarmos, por exemplo, um esqueleto, eles vão nos dar tanto a essência de fogo quanto o fragmento vermelho, certo? Olha, ali está, Cinderous Cindercloth Scraps. Também pode ser que nos baús da área possamos encontrar este tipo de equipamento. Então, é simples assim. Muito bem, como podemos conseguir os restos de tecido de cinza? Esses restos, desculpe, de cor avermelhada, são os últimos que nos restam. Seriam os de nível mais alto no momento, e se obtém dos esqueletos dentro do bioma de fogo, certo? Basicamente, teríamos que destruir os diferentes esqueletos que encontramos. E com esse método simples, já teríamos aqui os restos de tecido de cinza sem problema. Muito bem. Como podemos conseguir as essências de gelo? Essas essências podem ser obtidas desse tipo de mobs que encontramos nos biomas de gelo, como os esqueletos, certo? Como podem ver, eles nos dão gelo. Além disso, se formos à noite, eles carregam tochas, portanto serão super fáceis de encontrar. Então vamos para uma área ainda mais gelada, como esta, onde veremos que é um pouco desolada e quase difícil encontrar mobs nessas áreas. Vocês precisam ser pacientes, farmar com calma e basicamente os melhores biomas para encontrar esses esqueletos são os biomas de floresta e gelados. Além disso, nos biomas gelados, raramente pode aparecer um caracol azulado que também nos dá a essência de gelo, ok?
mas pouco mais. Nos baús da área também podemos encontrar esse tipo de essências sem problema. Então não se preocupem porque esse loot é bastante comum. Lembrem-se que se procurarem à noite, obviamente, pode ser mais fácil rastreá-los, mas ao mesmo tempo haverá mais bichos e inimigos. E o que isso significa? Que para cada inimigo, como um crawler que aparece, um esqueleto deixa de aparecer. Portanto, talvez seja melhor irmos durante o dia para facilitar o aparecimento desse tipo de mobs. Como podemos obter a essência da vida? E ela não tem nenhuma relação com as outras essências. As outras essências são obtidas matando criaturas e similares, mas a essência da vida no Hytale é conseguida basicamente cultivando. Por exemplo, se coletarmos plantações que encontramos por aí, como este trigo que aparece diretamente no spawn, também podem aparecer abóboras, dependendo do bioma, cenouras. Quando coletamos, como podem ver, nos dão essências de vida. Veem que agora tenho 17 essências de vida só por ter coletado essa plantação? O que também podemos fazer, caso precisemos de uma grande quantidade de essências de vida, é pegar uma bancada de trabalho, ir à seção de criação e fabricar uma bancada de fazendeiro. E com esta ferramenta poderemos criar plantações e começar a cultivar diferentes elementos. Esta é uma parte mais opcional do jogo, mas aqui basicamente compramos sementes, plantamos com a enxada e regamos para fazê-las crescer 2,5 vezes mais rápido. Bastante intuitivo, não precisa de muito mais. Literalmente. Como podemos obter as essências do vazio? Bem, essas essências só podem ser obtidas à noite e são dadas por mobs hostis que de fato só aparecem à noite, como esse bicho aqui, certo? Que ao derrotá-lo nos dá apenas essências do vazio. Existem muitos outros, como esses vermes aqui, que são a mesma coisa, certo? Ao derrotá-los, e eles só aparecem à noite, nos dão essa essência do vazio. As essências do vazio são muito fáceis de conseguir, só que obviamente tem que ser à noite. O Void também pode nos dar isso, que é esse bicho aqui, que também aparece. Pode parecer muito forte, mas na verdade não é tanto e nos dá bastantes essências do vazio. Então é isso, é assim que se consegue. Muito bem, e como podemos conseguir o coração do vazio? Bem, da mesma forma que obtemos as essências do vazio, que é através de rastejantes como este aqui, mob ou o olho do vazio, certo? Que é este outro. Por causa desses mobs, bem, existem mais, viu? Como alguns menores que são tipo vermes ou larvas, e também há um mini-chefe que também nos dá as essências do vazio, pois qualquer mob que nos dê uma essência também tem uma pequena chance de soltar um coração do vazio, ok? Eu não sei se o coração do vazio pode ser encontrado em baús, mas posso dizer que a forma como consegui e a forma comum é obtê-lo aleatoriamente com uma pequena chance ao derrotar um mob deste tipo. Então olhem, aqui estão as larvas das quais eu falava. Simplesmente tenham paciência e vocês acabarão conseguindo. Simples assim. Muito bem. Como conseguir tório, certo? O próximo nível depois do ferro. É bastante simples desde que você saiba onde encontrá-lo. Como sabem, os minérios em Hytale aparecem em diferentes zonas, e a zona do tório é a região desértica. Podemos encontrá-lo comumente na superfície, desde que estejamos em áreas tipo Grand Canyon e outras zonas rochosas como esta aqui. E olha, ali mesmo, aqui mesmo tem tório, certo? Exposto ou então dentro das cavernas, ok? Ele aparece de forma muito mais comum do que em outros biomas, então é isso, é assim que se consegue. Também podemos encontrá-lo em alguns biomas de perto da neve, em montanhas muito elevadas de forma exposta na montanha, certo? Mas o bioma onde realmente se encontra é o de... Muito bem, como podemos obter o próximo nível depois do Zorion, que é o cobalto? Bem, o cobalto pode ser encontrado muito facilmente nos biomas gelados, certo? Como podem ver aqui, estou encontrando cobalto em abundância. Então, basicamente, que tipos de biomas são esses? São este bioma aqui, por exemplo, onde tudo está nevado, ou os biomas próximos com florestas e outros.
Devo dizer que também podemos encontrar Zorion exposto de forma um pouco mais comum que em outros, não tanto quanto no deserto, obviamente. E podem se formar este tipo de montanhas onde o cobalto também aparece exposto sem problemas. Estive verificando estas aqui e, pelo que me lembro, não vi nada. Mas de qualquer forma, pode aparecer igual. Entendido? O que recomendo é que, ao encontrar uma caverna, desçam dentro dela e, se em 2 minutos não acharem cobalto, voltem e mudem um pouco de área. Mas geralmente, como já disse, vocês deveriam conseguir encontrá-lo. Muito bem, então como podemos conseguir a adamantita? Bem, a adamantita basicamente podemos localizá-la dentro da zona de fogo. Podemos encontrá-la exposta ou, se não tivermos sorte procurando dessa forma, podemos buscar pelas bordas da água. Ali temos uma visão ampla de muito terreno ao mesmo tempo e podemos encontrar alguma coisa. E se não, simplesmente entramos nas cavernas, certo? Este já é o minério máximo, depois viria o mithril, mas ainda não o adicionaram, então veremos o que nos trazem. Já digo que a adamantita realmente se encontra na zona de fogo, mas é preciso saber procurá-la, ok? Ela aparece em áreas específicas dentro dos próprios biomas. Não, na verdade não aparece em todo o bioma. É verdade que nas cavernas já vi que é mais comum aparecer em todos os lugares. Mas também podemos saquear estruturas e dentro das estruturas dessas áreas também há bastante adamantita. Eu recomendo ter paciência. É um dos minérios que talvez custe mais para farmar e pronto, simples assim. Muito bem. Como podemos conseguir o ouro? Bem, na verdade não há uma área tão específica para conseguir o ouro. O lugar onde mais comumente encontrei dentro do Hytale seria talvez em saques de áreas mais geladas. Presumo que nas zonas de fogo também. Você pode encontrá-lo em cavernas profundas ou nas montanhas de gelo de forma exposta dentro das próprias montanhas, certo? Mas já digo que é algo raro de encontrar e também não tem muita utilidade. É verdade que eu nunca procuraria ouro numa área, por exemplo, de planície ou uma área inicial toda verde, porque vocês não vão, pelo menos eu não encontrei por lá e nos baús nem se fala, ok? Mas você teria que ir a áreas mais avançadas. Mas te digo que não é um minério localizado. É um minério que se encontra por aí simplesmente como exploração de vez em quando, de forma sutil, mas não vai encontrar veios gigantes desse minério. É verdade que existe um dos fragmentos, certo? Que é o fragmento do peso do medo, que basicamente, se você usá-lo, vai te teletransportar, bem, teoricamente para ir ver o dragão, certo? Mas se você usar, ele te leva a encontrar ouro nas montanhas, certo? Ou seja, são montanhas que estão, sim, bastante cheias de ouro, certo? Já te digo, com um fragmento de orbes do peso do medo. Mas enfim, como agora não tem muita utilidade, não precisa quebrar tanto a cabeça. Muito bem, como podemos encontrar prata e não confundir com o ferro? E a verdade é que a prata é bem fácil de encontrar. Simplesmente o que temos que fazer é descer. Vamos fazer slash spawn, certo? E vamos até esse bioma e tentar encontrar uma caverna. Então, quando encontrarmos uma caverna, como esta aqui, começamos a descer o máximo possível até achar uma zona de fogo, ok? Já digo, vocês têm que descer e descer o máximo que puderem até encontrarmos de fato esta área aqui. Isso aparece nas zonas de spawn, essas zonas de fogo. Presumo que nos outros biomas também apareça. E basicamente por aqui vai aparecer um minério muito parecido com ferro, que é isto aqui. Ah, não, isto é cobre, desculpa. Mas aparecerá perto da lava, ok? E esse minério é a prata, entendido? Então saibam que aparece por aqui. Agora não estou conseguindo encontrá-lo, mas tenham paciência e logo vocês acharão um minério assim. Certo? Olha aqui. Muito bem, como podemos encontrar rubi, safira, topázio e esmeralda? Bem, esses elementos não têm muita utilidade agora, mas tenho certeza que terão no futuro. Então vamos voltar ao spawn. Bom, o rubi e a safira já têm utilidade, certo? Primeiro, vamos a um templo, ok? Um desses templos. Caramba, acabei de me teletransportar dentro do portal. Puxa vida. Então, primeiro vamos explicar como conseguir a esmeralda, e isso é muito fácil.
Simplesmente descemos aqui e temos este golem aqui. Derrotamos este golem e é assim que conseguimos a esmeralda, se é o que realmente precisamos. Para os outros elementos, olha, está ali, viu? Para os outros elementos vou mostrar algo muito curioso, ok? Vamos defender ao máximo. É que hoje em Fightele há um pequeno bug onde podemos ver como é o mundo por baixo, entendeu? Olhem. Vocês veem aquilo ali? Vou colocar o FOV, o campo de visão no mínimo. Ok? Vocês veem isso ali? Aquilo ali é safira. Vejam que a pedra está no centro e rodeada por outros iluminados. Bem, assim como a safira, aparece a esmeralda, aparece o topázio. No momento não estou encontrando topázio, mas aparece aquilo branco também, que deve ser platina. É mitril? Não. É diamante. Ok, diamante. E o que mais tem? Zéfir e pedra do vazio. Bem, isso é diamante. Ok. Obviamente nós irmos minerar e encontrar isso é impossível. E também não podemos descer à camada negativa para ver esses minérios. Só queria mostrar para vocês. Então, como é que nós temos que encontrá-los? Na superfície, ok? Eu sei. Vocês estão pirando. Ok, basicamente temos que ir aos biomas. Por exemplo, recomendo que para a Safira vocês vão a biomas com muitas montanhas. Por quê? Porque o que as subidas e descidas do terreno fazem é gerar pedra, e é na pedra que se formam esses elementos. E quando a pedra está exposta, podemos encontrar Safira exposta na superfície, certo? Também podemos encontrá-la dentro de uma caverna, mas é algo mais complicado. Além disso, esses elementos brilham muito, tá? Se eu me posicionar assim, vocês vão ver que realmente brilha, tá? E vocês vão ver isso especialmente à noite. Agora, por outro lado, onde o rubi aparece. É provavelmente o elemento mais difícil de conseguir entre todos estes. Talvez o diamante também. Bem, o rubi aparece na zona de fogo, certo? Na zona de fogo vamos nos teletransportar. Acabamos de ter muita sorte. Aparecem estes vulcões, tá? Isto é um vulcão. Se eu me teletransportar, vocês vão ver que isto é realmente um vulcão e o centro está cheio de lava. Bem, nesses centros dos vulcões podemos entrar, como você pode ver, e daqui acessar a área do Jurássico e assim por diante. Bem, o que temos que fazer é procurar um vulcão coberto de ouro, como este aqui. Já te digo, pode ser raro, ok? Pode ser que você encontre um bioma inteiro e não haja um, assim como também pode acontecer, como acontece comigo, que você encontre um bioma inteiro e haja 3. Mas eu, repito, estive no criativo e encontrei biomas onde não havia nenhum. Então simplesmente o que você vai fazer é subir o vulcão, ok? Baseado nas coordenadas que você tem, e quando encontrar o buraco, não se jogue porque vai morrer, mas vá descendo devagar, vai ser complicado, ok? Aqui acabou de gerar uma estrutura com água e isso é uma sorte incrível, mas já te digo, na maioria das vezes, em vez de água será lava, então descer vai ser muito complicado. E é aqui que se encontra o rubi. Isto é o rubi. Foi aqui que eu o encontrei e, sinceramente, a única forma que vi de encontrá-lo. Então nada, é simples assim. Muito bem, como podemos encontrar, nada mais, nada menos que o desbloqueio das memórias. Bem, vamos aparecer aqui. Isto é o spawn, certo? Perto do spawn sempre há um templo esquecido e pelo mundo também haverá muitos, ok? Vamos nos aproximar deste templo e basicamente entrar pela entrada inicial que é bem fácil de identificar. Aqui encontraremos um golem, neste caso eu já o derrotei. Vocês têm a opção de derrotar o golem ou ignorá-lo e ir direto para o portal. Derrotar o golem não dá nada interessante por enquanto, ok? Talvez nos dê uma esmeralda agora, ou no futuro nos dê coisas melhores ou a esmeralda ganhe mais valor. Então aqui no momento não se pode fazer nada, mas acredito que no futuro haverá lojas e muitas outras funcionalidades. Simplesmente vamos ao centro e apertamos F para interagir. Diz, você desbloqueou as memórias. Você vai apertar desbloquear memórias e agora pode armazenar as memórias. Para que isso serve? Para conseguir diferentes avanços no jogo, como teletransportes máximos, upgrade da mochila e é isso, simples assim. Muito bem, como podemos conseguir o upgrade da mochila? À medida que jogamos, vamos perceber que precisamos de mais espaço no inventário, e é aí que entra o upgrade da mochila. Simplesmente apertamos F numa bancada de trabalho e vamos para a seção de treinamento. Aqui veremos que temos a possibilidade de desbloquear uma mochila, certo? Se comprarmos esse recurso, que custa 8 de ferro e couro médio, fabricamos sem problema algum. Teremos a opção de desbloquear a mochila, entendido?
Então, se clicarmos com o botão direito nessa ferramenta, diz: nossa capacidade de mochila aumentou em 9. E quando abrirmos a mochila, teremos mais uma fileira. Além disso, também podemos fabricar o upgrade da mochila nível 2. Exatamente igual. Clique, botão direito, e agora temos 18 espaços. E se continuarmos avançando, acho que podemos encontrar mais um upgrade, certo? Depois de conseguirmos 100 memórias dentro do templo esquecido. Okay? Então, é assim, bem simples. Muito bem. O que fazemos se as memórias, as collected memories, estão cheias, ok? Aqui diz 2 de 48. Bem, vamos supor que estão no máximo. Se estiverem cheias, precisamos ir a um templo esquecido. Eles se parecem assim, ok? Basicamente entramos, vamos até a entrada, descemos e entramos no portal. Basicamente, ter esta seção cheia significa que, primeiro, desbloqueamos os templos esquecidos, então não é nossa primeira vez aqui. E segundo, simplesmente não podemos armazenar mais nem descobrir novos mobs, então temos que vir aqui de qualquer jeito. Basicamente, apertamos F, clicamos em recordar memórias, ok? E pronto, as memórias já foram salvas. E obviamente, armazenar 48 memórias novamente será mais complicado, porque cada memória é desbloqueada ao descobrir um novo mob. E se já conhece 48, encontrar outros 48 mobs será mais difícil do que era no início, né? Ou seja, faz sentido. É assim que se faz, simples assim. Muito bem. Como podemos conseguir sacos de veneno? Basicamente, esses sacos de veneno são dados por todos aqueles bichos que você consideraria venenosos na vida real. É simples assim, certo? Que tipos de bichos são esses? Seriam, por exemplo, as aranhas, certo? Aranhas como esta. É importante dizer que se essas aranhas te causam fobia, existe uma opção de aracnofobia dentro do Hytale, ok? Essas são as duas aranhas que encontrei, a Spider e a Spider Cave, certo? Aranha de caverna. Como os nomes indicam, a aranha você encontrará provavelmente nos campos, externamente, e a aranha de caverna em qualquer caverna, certo? Depois, por outro lado, também temos as cobras. A cobra Snake, que se encontra... Pronto, podemos vê-la ali. Ela é encontrada nos desertos. A Snake Marsh, que se encontra nas áreas montanhosas. A Snake Rattle, que não vou mentir, não vi ainda. E, bem, existem mais algumas cobras. Ah, não, é isso, certo? Bem, isso é basicamente tudo. Estou tentando lembrar. Ah, sim, também tem um mob no deserto, que voa. Agora vamos. Agora você vai. Vamos ver. É este bicho aqui, que também nos dá veneno, certo? Como uma espécie de vespa gigante. Quando o derrotarmos, ele também nos dará o veneno, entendido? Aí está ele. Simples assim. Certo, essas são todas as mesas interativas que o jogo Hitei tem, ok? Há algumas que são mais úteis que outras e vamos comentar todas elas. Primeiro de tudo, começaremos pela bancada de trabalho. A bancada de trabalho tem diferentes níveis, como estamos vendo. Nível 1, podemos chegar até o nível 3, e nos permite ter essas ferramentas simples, como espadas, adagas, machados e um arco com flechas, certo? Também nos permite fabricar picaretas e machados. É a ferramenta para fazer isso e conseguir aquelas ferramentas de nível máximo. E também nos permite criar as outras mesas, ok? Muito importante. Também, bem, tem ferramentas de mochilas. Nos permite desbloquear a mochila. Vamos passar para a bigorna do ferreiro, ok? Bem, primeiro vamos passar ao forno, antes de tudo. Este é o forno. O forno nos permite fundir coisas. Basicamente, colocamos itens que podem ser queimados, por exemplo, uma cama, ok? Se colocarmos o cursor por cima, como podem ver, ele nos mostra, pode ser cama, carvão, qualquer coisa. E aqui vamos colocar literalmente lingotes, minérios e pronto, ok? Podemos melhorar para o nível 2, que melhora a eficiência, e em vez de 2 slots de entrada, temos 3. Bem, por outro lado, temos a bancada do recuperador, que nos permite desintegrar itens. Caso tenhamos uma espada que não nos interessa, pegamos e colocamos aqui, e basicamente ela vai desintegrá-la para nos dar os elementos iniciais. Temos o suporte de curtimento, que basicamente aqui vamos colocar o couro, ok? Ou as peles que formos conseguindo para obter, bem, o couro, ok? Simples assim. Temos depois, por outro lado, agora sim, a bigorna do ferreiro. Isso serve para fazer todo tipo de ferramentas de ataque, ok? E de arcos, inclusive uma besta. Podemos melhorar com esses elementos, ok? Já mostrei um pouco como podemos consegui-los sem grandes problemas. Chega até o nível 3. Por outro lado, temos um pote que ainda não é útil, e um carrinho de mina que podemos usar para nos mover pelo mundo, mesmo com trilhos. Temos a bancada do armeiro, que também vai até o nível 3. Com estas melhorias aqui, você já sabe como conseguir tudo, ok?
E basicamente nos permite obter a armadura, ok? E os diferentes níveis de armadura e os diferentes tipos de escudos também. Depois temos a bancada do construtor. Aqui simplesmente colocamos elementos, ok? É uma parte mais decorativa onde apenas pegamos um tronco, ok? E o colocamos. Bem, neste caso acabei de pegar algo. Então colocamos um tronco aqui e basicamente nos permite transformá-lo em qualquer coisa para construirmos. Perfeito. Temos o fogão do chefe. Isso já está no nível máximo e serve para cozinhar, certo? Podemos fazer comidas que nos dão 15% de regeneração, como o pão. Depois temos a bancada do fazendeiro, que seria para cultivos. Avançando, basicamente precisamos de essências de vida, obtidas através dos cultivos, e você vai rodando para subir de nível e também craftar essência maior de vida. E bem, cada elemento, se colocarmos o cursor em cima, nos diz um pouco o que cada coisa faz, caso interesse. A pesca com armadilha, também existe a possibilidade de ter um galinheiro, que é isso aqui, certo? Bem, esta é a cama, nos permite dormir. Isso nos permite alimentar os animais, certo? A bancada de móveis é parecida com a outra mesa de construção, mas para móveis, certo? Nos permite criar todo tipo de móveis dentro do jogo. E por fim, temos a bancada de trabalho arcana, que nos permite criar portais, fabricar as duas varas e também nos permite, olha, aqui temos as duas varas e nos permite criar, bem, o portal e os cristais para ir a outras dimensões que ainda não estão desbloqueados, ok? E aqui os portais. E finalmente temos as poções do alquimista, que basicamente nos permitem criar poções. Não há mais, é isso. Então, é simples assim.